Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro de hoje. Vamos aos destaques. Dólar atinge máxima de R$ 6,30, maior patamar da história, com piora da percepção do risco fiscal no Brasil. E em meio à alta da moeda, o Banco Central intervém no mercado para baixar cotação. E o ministro Fernando Haddad anuncia férias. Você vai ver também que a reforma tributária foi aprovada e agora vai para a sanção presidencial. Hora de saber o que muda para o agro a partir deste momento. Donald Trump faz primeira ameaça direta de taxar o Brasil. O republicano disse que os produtos americanos têm altas tarifas ao entrar aqui no nosso país. E ainda, o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias terá nova regra a partir de 2025. Vamos detalhar o que mudará no começo do novo ano. Tudo isso e muito mais no Hora H, que já está no ar. Pânico no mercado. Este foi o termo usado pela imprensa internacional nesta semana para definir a situação fiscal preocupante e a reação dos investidores que resultou em forte alta para o dólar nos últimos dias. Na página inicial do site, a agência de notícias Bloomberg destacava: traders brasileiros vendem primeiro e perguntam depois, enquanto o pânico atinge os mercados. E afirma: os investidores estão perdendo a fé na capacidade do governo de conter uma crise fiscal cada vez mais profunda. Já o Financial Times cita a liquidação da moeda, que está aumentando a pressão sobre a reforma fiscal de Lula, e revela que só na terça-feira o Banco Central do Brasil vendeu mais de 3 bilhões de dólares no mercado para tentar conter a alta do dólar. Esse pânico que a imprensa internacional está citando ocorreu após o dólar atingir um patamar recorde, alcançou R$ 6,30. O mercado repercutia ainda as dúvidas dos investidores sobre a aprovação do pacote de corte de gastos pela Câmara. A gente lembra também que no último fim de semana, ao ter alta hospitalar, o presidente Lula concedeu uma entrevista e voltou a criticar a alta taxa de juros no Brasil. Segundo ele, a única coisa errada aqui no país é a taxa de juros estar a 12% ao ano. E em meio à disparada do dólar e todas essas preocupações com a questão fiscal, o Banco Central realizou uma série de intervenções no mercado para tentar conter a alta da moeda norte-americana frente ao real. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcou férias, que deverão ocorrer entre os dias 2 e 22 de janeiro. A autorização do recesso dele foi feita pelo presidente Lula em um despacho. É hora de saber o que acontece a partir de agora. O dólar chega a 6,30, o mercado tem uma reação depois do Banco Central atuar vendendo o dólar e há uma grande preocupação. O dólar volta a 6,30, vai adiante, busca 6,70, 7, e como toda essa volatilidade está impactando os negócios do agro, é isso que a gente vai tratar a partir de agora. Recebendo Alan Gani, que é economista e comentarista da Jovem Pan, e o César de Castro, que é consultor do Itaú BBA. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Um ótimo dia para vocês. Obrigada a você pela companhia. Também apresento e cumprimento o César de Castro, do Itaú BBA. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Kellen. Um prazer. Para a gente também é uma satisfação tê-los aqui. Alan, o dólar chegou a 6,30, tema que nós tratamos na última vez que você esteve aqui, que foi ali no finalzinho de novembro e início de dezembro. Era uma previsão também que o Morgan Stanley fazia. Agora, o Banco Central atuou, o dólar caiu mais próximo de 6. Há muitas dúvidas. Há espaço para o dólar recuperar os 6,30 e continuar subindo ainda mais? Por quê? Há espaço, sim, infelizmente, porque há razões tanto do lado externo quanto do lado interno. Vamos começar pelo lado externo. Há uma previsão do mercado de um Estados Unidos mais inflacionário com Donald Trump. E aí pouco importa se o mercado está certo ou não, mas essa é a expectativa do mercado devido ao protecionismo das políticas de Donald Trump, devido também à deportação ilegal de imigrantes, a deportação de imigrantes ilegais,
o que encareceria a mão de obra e também desregulamentação da economia, que traz um aquecimento da economia. Tudo isso pode trazer um pouco mais de inflação nos Estados Unidos. E aí o remédio para combater a inflação é taxa de juros. Taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos aumenta a demanda por dólar, valoriza o dólar. E agora, o principal fator que eu vejo é a razão interna, Kellen, que é a piora do lado fiscal. Todas as incertezas do lado fiscal no governo, no Congresso, enfim, o Estado brasileiro não demonstra um comprometimento sério com as contas públicas. E aí toda essa incerteza vai para preço e o dólar aumenta. Muito bem. Dentro desse contexto em que você aponta que há fatores internos e externos que contribuem para essa continuação da alta do dólar também em 2025, eu pergunto a você, César, a crise que a gente observa, a fiscal no Brasil, levará o dólar acima de 7 em 2025? Eu sei que no Itaú vocês também fazem projeções de câmbio. Qual o cenário que trabalham? Oi, Kellen. Olha, no nosso time de macroeconomia projeta R$ 5,70 para o final do ano que vem, tá? Então, R$ 5,90 no final desse ano e R$ 5,70. É claro que essas projeções são muito difíceis, nós estamos num momento de muita incerteza, há muitas variáveis que podem fazer subir mais, tá? Mas o nosso número oficialmente é 5,70. E esse número leva em consideração quais fatores, por exemplo, para a gente ver um dólar ao redor de 5,90 e não ao redor de 7? O que vocês estão considerando por aí, César? Olha, o cenário do dólar de 7 seria muito catastrófico, tá? Nossa leitura aqui é esse emaranhado de incertezas na economia americana, que significa, né, tudo que está associado ao Trump significa um dólar mais forte, a gente já incorpora isso, e os nossos desafios locais, né? Acho que muito bem pontuados pelo Alan, acho que mais a questão da intensidade aqui dos problemas do que novos fatores, tá? Acho que é bem incerto, mas eu acho que o dólar de 7 seria um cenário bem mais estressado, né? Que a gente não tem essa visibilidade hoje. Muito bem, agora voltando para você, Alan, o pacote de corte de gastos, né, que é visto com uma certa descrença até pelo mercado, ele sofreu dificuldade para passar na Câmara e isso significa o que na prática? Há como a gente confiar que haverá um plano de corte de gastos efetivamente sendo colocado em prática neste novo ano de 25? Veja, ele foi muito tímido e, em certo sentido, ele foi desidratado também no Congresso Nacional. Segundo o governo, em 2 anos haverá uma economia de 70 bilhões de reais. Já o mercado financeiro acredita numa economia de 50 bilhões de reais, mas a gente não consegue garantir efetivamente, porque a gente está aqui no campo das previsões. Mas o pacote de gasto ficou muito aquém do esperado, não mexeu significativamente na questão do salário mínimo, não mexeu nas vinculações de gastos de saúde e educação que se tornaram obrigatórios. Então tem problemas estruturais e não me parece que nem o governo nem o Congresso Nacional querem enfrentar essa questão. Muito bem. César, como que esta volatilidade, este sobe e desce do dólar nos últimos dias está impactando o agro? Imagino que isso tenha gerado alguns efeitos colaterais. Sem dúvida, Kellen, tem grandes efeitos. Eu separaria os momentos, né? Sempre bom lembrar que quando o dólar se fortalece, né, o agroexportador, em geral, captura benefícios, né, de exportações mais competitivas. Então, se nós imaginarmos que o plantio, né, da safra de soja, safra de grãos, foi feito com uma moeda mais baixa, né, com o dólar mais baixo, agora ele está mais alto, e sim em reais para a receita, né, é melhor. Entretanto, quando a gente olha para 2025, isso traz grandes desafios, né? É bom lembrar também que tem o lado dos custos. O lado dos custos ele fica mais caro, né, quando a moeda está mais alta. Mas dado que a safra já foi feita, o custeio há bastante tempo, e agora você tem essa elevação, isso significa mais receita, que é bom. Entretanto, olhando para o ano que vem, é o contrário. A gente deve ter o dólar agora pressionando mais os custos, num contexto, né, pegaria a soja de exemplo, de um cenário bem desafiador para preços, né, com safras muito grandes, a gente imagina até pressão adicional no preço em Chicago. Então, note a combinação que a gente começa a enxergar para o ano que vem, né? Um dólar caro, complicando a formação de custos,
e um cenário, né, para a soja bastante ofertado e preços baixos. Então, tem um benefício agora de vender soja agora, vale dizer que ninguém tem, né, um momento que nós estamos ainda caminhando aí para a colheita, mas não há disponibilidade no Brasil, então o benefício não existe, e para o ano que vem uma enorme incerteza. Além disso, tem toda a parte de investimentos, de projetos, de planejamento, que fica tudo em stand-by nesse contexto de uma incerteza da taxa. Então, por mais que a subida possa favorecer o setor, parte exportadora, né, do agronegócio, o risco aumenta muito da gente, porque invariavelmente o custo vai ser formado mais alto, e para que isso não seja um grande problema, o dólar teria que continuar subindo, né, o que é bastante perigoso. E mesmo que isso aconteça, nós vamos ter muitos outros efeitos negativos desse dólar mais alto, uma inflação muito exagerada, uma necessidade de subir juros ainda mais, e que complica o agro de várias outras formas. E essa incerteza é o pior dos mundos. Então, além do nível ser muito elevado, eu tenho que separar aqui, né, o 24, 25, a soja que vai ser colhida agora, e o próximo ciclo que entra sobre um contexto de risco muito mais elevado, com o dólar alto, e o juro, né, extremamente pressionado lá na frente, o que complica enormemente a vida de qualquer produtor rural, né, com o custo do dinheiro muito elevado. É super importante esse aspecto que você coloca sobre o efeito que o dólar mais alto gera para áreas do agro que são agroexportadoras. Aqui você deu o exemplo da soja, e também super importante o que você mencionou do efeito no custo de insumos esses como, por exemplo, fertilizantes ou defensivos, que são importados em sua grande maioria, ou seja, sofrem efeito desse dólar mais alto. O ponto desafiador para cadeias do agro, como a gente já tratou aqui na Jovem Pan, César e Alan, também fica para aqueles que são plantadores, por exemplo, de tomate, para a gente dar um exemplo. Eles usam o insumo que vem de fora, ou seja, sofrem o efeito do custo mais alto do dólar, mas não têm o benefício na hora de vender, como é o caso dos grãos, por exemplo, os exportáveis. O preço do mercado doméstico não tem essa variação compatível e a renda fica mais restrita, mais esmagada. Esse caso que eu estou aqui contando, Alan, ele ilustra alguma outra área da economia brasileira que neste momento está mais sensibilizada em função desse dólar ter ultrapassado 6,30 e ter variado tanto nos últimos dias? Empresas, sejam elas do agronegócio ou indústria, que são importadoras, e várias das empresas aqui no Brasil são importadoras de insumo, de tecnologia. A gente costuma aprender lá no livro-texto de economia, né, que a importação é uma variável que diminui o PIB e a exportação aumenta o PIB. É verdade, mas num segundo momento, veja que a importação ela tem um efeito indireto muito importante, que muitas vezes para você conseguir produzir bem internamente, produzir bastante, você precisa importar uma tecnologia, importar uma matéria-prima e um insumo. E à medida que esses insumos começam a ficar mais caros, começa a encarecer o meu processo de produção. Encarecendo o meu processo de produção, a empresa, para manter a margem de lucro dela, vai ter que reagir. Como é que ela vai reagir? Ou ela repassa no preço, ou ela vai cortar custos, ou ela vai diminuir a produção dela. Então, o efeito na atividade econômica do encarecimento do dólar via importação é perverso também. Muito bem, ou seja, contamina a economia como um todo. E aí, César, eu volto para você. Se a gente está aqui falando de um dólar ao redor de 6 no final de 2024 e a previsão do Itaú é um dólar abaixo de 6 no final de 2025, isso gera um descolamento importante, porque formação de custo pode se dar com um dólar de 6 e venda dos produtos que são exportáveis com um dólar abaixo de 6. Como é que fica o caso nesta situação, que dá para fazer nesse momento para se proteger? E como fica o caso daqueles que não sofrem a influência positiva do dólar? Você vê isso como um grande risco para o agro nesse novo ano? Sem dúvida, Kellen. Eu acho que não há muito o que fazer, né, para se defender, né, de uma possível elevação de custos que virá a reboque desse dólar muito alto. É bom dizer aqui, lembrar, né, que todo o agro ele vai ser afetado na parte de custos por essa elevação, porque praticamente tudo demanda fertilizantes, né, em grande medida insumos químicos e
e outras questões, né, combustíveis, que também tem associação com o dólar. Mas, mesmo os setores que são exportadores, eles podem ser fortemente afetados por essa combinação, né, de uma eventual apreciação cambial após a formação de custos ter ocorrido com a moeda mais alta, né, com o dólar mais valorizado. Então, acho que é muito preocupante, né? Mesmo a curva de juros hoje de dólar que permite, né, o produtor eventualmente que vai ter receita lá na frente fixar no nível mais alto, ele também tem incerteza se não vai subir ainda mais e terá chamadas de margem no meio do caminho. Então, note que a falta de um direcionamento do número em si cria complicações até mesmo para quem é exportador. Então, eu vejo, esse é o primeiro reflexo negativo, né, a formação do custo. E a segunda, esse ambiente de muita necessidade de ter uma taxa de juros muito elevada que afetaria investimentos, né, e principalmente os produtores que estão tendo resultado operacional razoável, mas o custo financeiro está muito elevado. Então, acho que é bem preocupante, tá, visto de hoje, o desenho que a gente começa a enxergar para 25 nesse contexto. A economia parece ser um dos principais desafios para o agro nesse começo de 25, seja pelo efeito da variação intensa que nós temos visto no dólar, seja pelo efeito da taxa de juros alta, que daí vai contaminar taxa de juros do crédito rural no plano safra, volume de recursos que vai ter para emprestar para os agricultores em função de todo esse desafio no orçamento do governo, ou seja, é um efeito em cadeia. Agora, dentro de toda essa discussão que estamos aqui fazendo sobre se a crise fiscal levará o dólar para cima de 5 em 2025 e quais são os efeitos da volatilidade já observados no presente, há um outro fator que tem rodado em conversas aqui no Brasil, é a preocupação com algum eventual confisco. No auge da inflação, da hiperinflação aqui no Brasil, lá na era do governo Collor, teve aquela decisão de confisco de poupanças. Isso não sai da mente dos brasileiros. Hoje, existe algum risco, Alan Gani, da gente ver algum confisco se houver uma piora da crise fiscal? Por que esse tema voltou à pauta aqui no país? Não, acredito que não. A gente está longe disso. Felizmente, o nosso sistema financeiro nacional, os bancos, o mercado financeiro como um todo, amadureceu bastante. Então, um risco de confisco seria muito grave para a atual situação do Brasil. O Brasil é inserido numa economia globalizada, há muitos interesses aqui, um agronegócio muito forte, então não vejo esse tipo de temor. Agora, o que pode acontecer, e não digo neste governo necessariamente, mas se nada for feito em termos de gastos públicos, né, de corte de gastos, aí a gente pode caminhar no médio prazo para uma situação de calote da dívida pública. E o calote é simplesmente você não receber, né? Você tem lá aquele teu dinheiro do banco, aí o banco quebra, você não recebe, você comprou títulos do Tesouro Direto, você também não recebe, aí você tem dinheiro num fundo, o fundo quebrou, porque também tem ativos do governo, enfim. E numa situação de calote é muito ruim, as pessoas empobrecem da noite para o dia, perdem o seu patrimônio, a credibilidade do país vai lá para baixo, vídeo argentino, que aconteceu anos para se recuperar, e aí é muito ruim, né, em termos de recuperação da atividade econômica, porque ninguém vai querer emprestar dinheiro para o governo. Então eu vejo que o risco de confisco não tem, esse risco institucional é muito, muito baixo. Agora, o risco de calote da dívida pública a médio prazo, ele é factível. Médio prazo é antes de 26? Não, médio prazo eu diria que é depois de 26. Agora, assim, a boa notícia, Kellen, é que o Brasil, ele de tempos em tempos, sofre ajustes, né? Então vem um governo gastador, gasta, a situação fica crítica e como há muitos interesses em jogo no Brasil, há forças poderosas, mercado financeiro, agronegócio, né? Forças produtivas, essas forças de alguma maneira operam, tá? Para colocar um governante que faça, a sociedade escolhe um governante que faça
um ajuste nas contas públicas. Se a gente pegar a história do Brasil, é mais ou menos assim. Você teve ali anos, né, de governo PT, teve um problema crise nas contas públicas, aí veio o governo reformista de Temer, continuação com o Bolsonaro. Se a gente pegar também, antes de Fernando Henrique Cardoso, né, você teve ali o governo Sarney, depois o governo de transição do Itamar, Fernando Henrique, que foi um governo de ajuste. Então, de tempos em tempos, quando a situação fica muito crítica, vem um governo de ajuste para arrumar a casa. Okay. Então, eu diria que é para depois de 2026, mas existe a possibilidade do próximo governo, talvez seja até esse governo, não sei, mas vai ter que fazer um ajuste nas contas públicas, com certeza. Está bem claro. César, o Alan citou a Argentina, e nesses últimos dias, com a disparada do dólar em relação ao real, houve várias comparações de como está a situação da Argentina em relação à situação do Brasil, uma comparação com indicadores econômicos. O que aqui nos interessa é a sua visão sobre como a recuperação econômica da Argentina vai trazer algum tipo de sombra para o agro do Brasil em 25, se é que vai. E essa minha pergunta tem como um dos objetivos entender como a retirada das retenções, mesmo que de forma gradual, se for colocada em prática em 25, impactará a competitividade do agro em alguns produtos, como carnes, grãos, entre outros. Kellen, eu acho que do ponto de vista do agro argentino, nós temos sim possibilidade de ter mais competição, não somente porque o ambiente lá está ficando mais favorável, né, para os produtores, nem tanto por conta do momento atual, né, afinal o desafio de crescimento econômico é muito grande num contexto de um ajuste fiscal enorme, mas eu traria em questão a perspectiva de uma safra muito grande, né, especialmente de farelo de soja. Nós podemos ter a Argentina voltando, né, para o jogo, exportando mais, num contexto em que nós estamos também elevando aqui o nosso esmagamento de soja, né, com muitos projetos, não só para esse ano, mas para os próximos, que deve significar uma grande quantidade de farelo de soja, né? Nossa visão de médio e longo prazo é que nós vamos precisar ter mercados externos para absorver o tanto de farelo, porque a nossa produção de proteína animal vai ser incapaz de suportar tanto. Então, estruturalmente, a nossa cabeça é baixista com farelo. Então, a Argentina voltando, né, para o jogo com, eventualmente, menos intervenção, né, do Estado ou até mínima, traz de volta eles, né, na pecuária também, né, que foi um setor muito massacrado por muitos anos, né, da mão pesada do governo. Então, eu diria que em curto prazo tem a boa safra da Argentina, que vai competir conosco, o farelo de soja como um potencial avanço, né, no mercado internacional, dificultando o nosso, aumentando a competição, né, eu acho que isso faz parte do jogo, e também em proteínas animais. Então, acho que sim, virá competição a mais, tá? Acho que isso não tira as razões estruturais do agronegócio brasileiro para seguir muito bem, mas teremos competição, tá? Talvez mais do que a gente viu nos últimos anos. Muito bem, foi bastante esclarecedora essa conversa com vocês. A gente tem opiniões distintas sobre o caminho do dólar em 2025 e isso é muito saudável para a nossa audiência tomar suas próprias decisões a partir do cenário econômico que viram aqui vocês trazerem as projeções. Agradeço a você, Alan Gani, economista e comentarista da Jovem Pan. Volte sempre. Sempre um prazer participar desse ótimo programa. Obrigada, Alan. César de Castro, consultor do Itaú, muito obrigada pela companhia. Obrigado, Kellen. Foi um grande prazer. Da mesma forma, até a próxima. Tchau, tchau. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um dos projetos de lei que regulamenta a reforma tributária. O texto, que agora segue para a sanção do presidente Lula, detalha, por exemplo, as reduções ou isenção de alíquotas que os produtos e serviços terão e também o sistema de cashback. A gente lembra que com a reforma tributária haverá uma modificação nos impostos. O IPI, o PIS e COFINS serão consolidados no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Enquanto isso, o ICMS e o ICS vão se tornar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Além da criação do CBS e do IBS, haverá também o imposto seletivo, ou o chamado Imposto do Pecado. Juntos, eles formarão o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado.
Em 2026, começará um período de teste da CBS e IBS. Em 2027, inicia a cobrança integral do CBS e o imposto seletivo será implementado. De 2029 a 2027, o IBS será ampliado gradualmente, até que em 2033 a gente tenha a vigência integral deste novo modelo de tributação. Segundo a agência Câmara, produtos como arroz, feijão, pão francês, leite, manteiga, carnes, peixes, ovos e os outros que você vê na tela terão alíquota zerada. Já produtos como bebidas e compostos lácteos, mel, amido de milho, óleos, massas recheadas, além de insumos do agro como agroquímicos e fertilizantes e rações e vacinas, outros componentes usados no agro terão alíquota reduzida em 60%. O que você precisa saber agora para começar 2025 muito bem informado sobre as mudanças da reforma tributária? A gente vai tratar com Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA, e Eduardo Diamantino, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Sejam bem-vindos. Olá, Kellen. Olá a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar com vocês. Para a gente também. Recebo também Eduardo Diamantino. Seja muito bem-vindo, Diamantino. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pela companhia. Eu começo com você, Conchon. O texto aprovado, que agora aguarda só a sanção presidencial, é bom para o agro? E se é bom, por quê? Em resumo, sim, Kellen. Nós entendemos que a reforma aprovada ela foi positiva para o setor agropecuário, considerando tudo o que a gente vem discutindo nos últimos 6 anos. A gente lembra que a PEC 45 de 2019, ela não tinha sido pensada especificamente para o setor agropecuário. Ela trazia a previsão de uma alíquota única, todos os produtos e serviços teriam a mesma tributação, e ao longo dos últimos 6 anos nós fomos trabalhando e conseguimos melhorar muito. Óbvio, quando a gente está falando de imposto, tem muitas coisas que nós gostaríamos de ter inserido no texto e não foi possível, mas faz parte do processo democrático. Mas o balanço geral que a gente faz é uma reforma tributária bastante positiva para o agro, principalmente porque nós adotamos o regime do IVA, que é adotado aí por grandes países da tributação sobre o consumo, e nós conseguimos trazer as considerações, as especificidades do setor agropecuário e dos alimentos, da tributação sobre os alimentos, também para esse regime. Ou seja, a gente não criou nada de outro mundo, a gente adotou tanto o regime do IVA quanto as suas especificidades para o setor agropecuário na nossa reforma. Ou seja, a avaliação é bastante positiva quando comparamos ao cenário de 2019. Muito bem. Diamantino, você acha que a reforma aprovada ela é boa para o agro? Olha, eu concordo em parte com o Conchon. Eu acho que o trabalho da CNA de 2019 até a data atual foi fantástico. Melhorou coisa demais. A primeira reforma teria o condão de aniquilar o principal motor da nossa economia. Mas acho que continuo pensando o que pensava. A reforma era desnecessária. Nós não temos nenhuma prova de que essa reforma de IVA dual é melhor do que a reforma anterior. Mas quero ressaltar aqui e parabenizar a CNA, na pessoa do Conchon, melhorou muito. E mais, se não fosse isso, a gente teríamos sérios problemas de competitividade no setor agro. O que piorou em relação ao que nós temos? Porque você está fazendo um ponto interessante, né, Diamantino? Você está dizendo, a reforma, ela ficou pior do que ela poderia ser, principalmente pelos trabalhos como da CNA, da FPA e outras entidades, associações, confederações que representam os interesses do setor agropecuário. Mas você disse que não entende que ela era necessária porque não há provas de que, do jeito que ficará, é melhor do que está hoje. Qual é o principal risco que nós temos em relação a esse texto aprovado, em relação ao que temos hoje? Kelly, a reforma, veja bem, a reforma sai... Quem criou a reforma não foi o agronegócio, o principal, vamos dizer, patrocinador da ideia da reforma. Todo mundo está cansado de saber disso, a indústria. Ela parte da ideia de uma universalização de bases. Mas eu entendo, como advogado, que essa universalização teria que ter sido melhor sopesada. O princípio da igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Você não tem que tratar, por exemplo, uma produção agrícola igual um banco,
um setor financeiro ou uma indústria grande. Então, eu acho que esse é o problema. Conceitualmente, ela começa enviesada. Por outro lado, acho que a partir de... quando ela começou efetivamente, já no governo Lula, a grande questão é que ela traria... No primeiro momento, começaram a propagar a redução de carga tributária. Depois, acho que tiveram um pouco mais de juízo e falaram em simplificação. Não vejo simplificação no texto. Não vejo simplificação nem na fase de transição, a gente passar até nos próximos anos convivendo com os dois sistemas. Uhum. Então, assim, por isso eu acho que fizemos um esforço gigante em vão. Mas vamos lá, né? Isso é chorar o leite derramado. Já foi, já está valendo e precisamos, obviamente, continuar batalhando para que agora, enfim, já aprovado na Câmara, aprovado no Senado, voltou na Câmara, não sofra algum corte aí quanto da promulgação pelo Executivo. Muito bem. Essa é uma condição importante que eu devolvo a você, Conchon. O Diamantino falou em não chorar pelo leite derramado, é o que temos, e é o que temos com impacto já em 2026. Como será a transição? O que a audiência agro que nos assiste, a audiência do Brasil, precisa saber hoje sobre o que muda na vida da gente brasileira a partir de 26 com esse texto aprovado? Olha, veja só, Kelly, o produtor rural, o telespectador que nos acompanha, é óbvio, como o Diamantino falou, é um desafio muito grande. Nós teremos um longo período de transição entre o modelo tributário atual, o regime tributário atual, e esse novo regime. E isso vai fazer... A reforma trouxe algumas diferenciações para tributação incidente sobre bens bens da agropecuária que hoje carecem de diferimento, de redução de base de cálculo, e isso não vai acontecer no futuro. Então, logo, tem algumas exceções, mas, de maneira geral, ela ela exige que o contribuinte, que o produtor rural, o produtor contribuinte fique antenado ao que vier. Quando a gente conversa muito com os produtores de todo o Brasil, por meio das federações estaduais de agricultura, a gente sempre alerta. Essa reforma tributária aprovada, ela é uma mudança de paradigma aos produtores rurais. Houveram muitas simplificações, como eu falei, diferenciações, mas é fato que o produtor rural ele tem que estar atento a essas mudanças e isso vai começar em 2026, como você falou, e o período para ele fazer conta, para se adequar, e nós aqui da CNA, do Senar, estaremos ao lado dos produtores mostrando qual que é a carga tributária dele atual, qual é a acumulatividade dele e qual que vai ser no novo regime, para aqueles produtores que faturam, por exemplo, até 3 milhões e 600, saberem se vão adentrar ao IVA ou não, para saber qual que vai ser a melhor adequação da carga tributária em relação ao que ele paga hoje. Mas é importante destacar também que o regime tributário atual ele traz muita acumulatividade, que o produtor acaba pagando imposto sem saber, né? Porque ele contratou lá, comprou um saco de defensivo, um medicamento veterinário, e isso vem com, por exemplo, PIS e COFINS, e ele não se apropria, isso vira custo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados que, ao longo dessa transição para o novo modelo, esses vícios, esses problemas do regime tributário atual não sejam transfigurados, não sejam transmitidos para o novo modelo, mesmo sabendo que o novo modelo, ainda assim, tem alguns problemas, ainda que menores. Então, se tiver um alerta para os produtores em 2025, fazer conta, analisar e se preparar para 2026. Muito bem. Dentro desse cenário de preparação, Conchon, última pergunta para você. Já sabemos qual vai ser a alíquota do IVA aqui no Brasil? Não. Nós temos uma estimativa de alíquota. Isso é apenas um direcionador. E é uma pergunta bastante interessante, Kelly, porque muito se falou, ao longo da discussão, como o Diamantino disse, a questão da alíquota foi capturada. A questão da alíquota, sem sombra de dúvidas, é importante, mas a gente tem que entender o escopo maior do que a reforma também traz. Ela não só traz alíquota, ela pode trazer simplificação ou burocracia, maior ou menor cumulatividade tributária, que acaba se refletindo no novo modelo. O que nós temos é um indicativo de alíquota em torno de 28%, tá? Mas que pode ter alguma alteração diante das mudanças dos próximos anos. Essa alteração, Diamantino, para você fechar, pode fazer com que o Brasil carregue o título de detentor do maior IVA do mundo.
ou seja, afastando um pouco a promessa de que a simplificação no passado poderia se tornar menos impostos. Essa é uma tese que você não acredita. A nova reforma não significará, na prática, pagamento de menos impostos pelo agro? É isso que você acha? Olha, eu acho que, só para completar o que o Conchon colocou, eu acho que a alíquota ficou o tema visível. A alíquota mais alta, a alíquota menos alta. Se a reforma pretende ter, operando 100% a não cumulatividade, ou seja, o que você pagar aqui, você retoma no próximo item, a alíquota não é o principal problema. Eu vejo como principal problema hoje o tal do split payment, que com esse nome em inglês quer dizer basicamente que vai se tomar toda a não cumulatividade do período. Eu, particularmente, desafio qualquer ser humano que tem de 1950 para cá, eu nunca vi, tem vários exemplos do governo devolver dinheiro em ordem. Pode ser, evidentemente, que o mundo mudou, eu estou ficando velho e vai devolver. Mas eu vejo o split payment não funcionar, principalmente em exportação, regime híbrido, cumulativo, não cumulativo. Acho que o grande problema vai estar aí. Porque é aquilo, ficou retido, seja com a alíquota de 30, reteve 10, ou com a alíquota de 30, reteve 11, 12, tanto faz. O que eu não acredito é a capacidade de operacionalizar esse split payment. Com isso, nós vamos continuar tendo uma alíquota muito alta, uma carga tributária, para sair dali, uma carga tributária muito alta dentro disso. E sabe, Kelly, eu queria só para terminar, você veja bem, há um tempo atrás se falava em reforma administrativa antes da reforma, da reforma tributária. A prova de que é isso que o mercado queria, que todos isso queriam, é esse dólar disparado aí do bloco anterior. Não faz o menor sentido ter feito isso na frente da reforma do Estado. Mas, de novo, não adianta chorar o leite derramado. Vamos em frente. Muito bem. Foi muito bom terminar esse ano de 24 aqui em uma das últimas edições, trazendo esses alertas importantes de vocês para que a nossa audiência se prepare para esse novo cenário que vem aí. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, obrigada por hoje e por todas as demais entrevistas neste ano. Eu que agradeço, Kellen, sempre um prazer. E eu desejo um abraço Diamantino para todos que nos acompanham agora na Hora H do Agro. Obrigada a você, Eduardo Diamantino, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, também nosso convidado cativo. Volte mais vezes, é um prazer tê-lo conosco. É sempre um prazer falar com você, com o Conchon, poder expor as nossas ideias. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Bom ano novo. Depois do intervalo, você vai ver que em primeira coletiva de imprensa, após as eleições, Donald Trump ameaça taxar o Brasil. E mais as novas regras para transitar com máquinas agrícolas em vias públicas a partir agora de 2025. A gente volta já já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Prepare-se para impressionar seu público com o curso Oratória e Performance. Acesse agora niucursos.com.br. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu taxar diversos países, entre eles o Brasil. Durante a primeira coletiva de imprensa dele, após o resultado das eleições, o republicano disse que o Brasil taxa muitos produtos americanos. Essa foi a primeira vez desde a disputa à Casa Branca que Donald Trump citou de forma pública o Brasil.
A Índia taxa muito, o Brasil taxa muito. Se eles quiserem nos cobrar, tudo bem, mas nós vamos cobrar a mesma coisa. Vale lembrar ainda aqui no Hora H que os Estados Unidos são um dos principais clientes do agro do Brasil, o terceiro nesse ranking que a gente coloca aí, atrás da China e da União Europeia. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil exportou mais de 10 bi de dólares aos norte-americanos. E o que chama a atenção é o quanto esse valor também aumentou em relação ao ano anterior. Houve um incremento de 23%, bem acima do que foi observado para os outros países que o agro do Brasil também enviou as suas mercadorias. Entre os produtos do agronegócio brasileiro mais exportados em termos de valor financeiro estão café verde, celulose, suco de laranja, carne bovina in natura e madeira perfilada. O Trump já tinha ameaçado taxar o Brasil, mas de uma forma indireta, quando citou nas redes sociais a possibilidade de cobrar uma tarifa de 100% sobre os países dos BRICS. Na época, Trump afirmou, abre aspas, exigimos compromisso destes países de que não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou então enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Fecha aspas. Para repercutir este assunto, nós recebemos Christian Lobauer, cientista político. Christian, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Prazer estar com vocês. Para a gente também é uma satisfação e conta para a gente. Se o Trump cumprir a promessa de impor tarifas aos produtos brasileiros, o que muda de imediato para o agro? Olha, o Brasil é um país que exporta poucas linhas, né? Ele não é um país de exportação de muitos produtos e nem variados, nem de alto valor agregado, né? No agro, tem uma pauta pequena de produtos importantes, que é açúcar, café, celulose, suco de laranja, algumas frutas. Então, e alguns deles têm tarifas altas. O suco de laranja, por exemplo, já paga uma tarifa de $475 a tonelada há muitos anos. Não acho que ele vai atuar especificamente numa ou outra tarifa desse tipo, porque não tem interesse americano nisso. Eu acho que é muito mais uma mensagem de que o comércio brasileiro é um comércio fechado e que o Brasil está inserido num contexto de países dos BRICS com uma agenda que não interessa aos Estados Unidos. Então, é aí que está, eu acho, o nó da questão. Não acho que ele tem interesse muito em conflito comercial, mesmo porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. É um dos poucos países do mundo que tem déficit com os americanos. Dentro desse cenário que você está dizendo que pode ser muito mais um aviso, qual é a sua visão sobre a relação Trump e Lula nessa nova era que vai se iniciar? As visões de mundo deles são bem distintas. Absolutamente distintas. Eu acho que há um afastamento evidente de agendas, de interesses, de simpatias. A agenda Brasil e Estados Unidos depende muito mais do Brasil do que dos Estados Unidos. O Brasil já foi várias vezes cortejado pelos americanos nesse século e nenhuma das vezes fez um gesto de interesse de implementar relações comerciais, de abrir mercado e de abrir novas frentes também no mercado americano. É uma questão realmente ideológica. Ninguém conflita com os americanos, mas também não faz nenhum esforço. Dos Estados Unidos, o que tem é uma agenda geral, é uma mudança de postura em relação ao mundo. É um problema muito focado nos chineses, num déficit comercial muito grande, numa queda de competitividade de setores americanos em várias partes dos setores da economia americana, e ele vai, como já fez no primeiro mandato, vai certamente no segundo mandato implementar restrições à entrada de vários produtos desses países, principalmente China, Índia e tal. E como consequência, isso tem um efeito geral no comércio internacional. O Brasil não está fora do comércio internacional. É nesse sentido que tem importância essa ação do presidente americano. Se eu entendi bem, você está dizendo para a gente, olhem menos para essa declaração do Trump em relação à chance dele taxar produtos brasileiros e olhem mais para como será a relação dos Estados Unidos com a China na nova era Trump, porque isso é o que definitivamente importa. E se importa é porque você acredita que a gente vai rever um filme muito semelhante ao que vimos na outra época em que Trump foi presidente? Eu acho que sim, nós vamos rever uma agenda que já foi a aplicação de restrições ao comércio chinês em várias linhas, com consequências, curiosamente, na primeira fase,
favoráveis ao Brasil, porque ele restringia justamente a entrada da soja chinesa, né? Na verdade, os chineses dificultaram a entrada da soja americana lá, e ele dificultou a entrada de vários produtos chineses, e aí o Brasil acabou conseguindo entrar num espaço de soja americana nos Estados Unidos. É isso que aconteceu no primeiro mandato. O Brasil não devia viver dessa agenda. Na verdade, o Brasil devia viver de uma outra agenda, que é uma agenda de tentar realmente implementar as relações em várias linhas de comerciais com os americanos. Os americanos, eles sempre foram, você conhece bem, Kelly, os arautos do mercado livre, né? Foram eles que implementaram essa agenda internacional de entrada do século XXI, de abertura comercial, de quanto mais livre o mercado, melhor para todos, mais riqueza coletiva se gera e tal. Acontece que nós estamos vivendo uma época de contradições, e os americanos é que estão promovendo uma agenda de fechamento de mercado para criar para incitar vários setores americanos que saíram do circuito e geraram essa disfunção na economia americana. Isso não quer dizer que ele vá fechar o mercado americano, fazer um modelo de substituição de importações, que é o quadro que a gente se acostumou a ver no Brasil dos anos 70 até 80, em muitas economias de 50, 40 anos atrás. Os americanos não têm como fazer isso, eles já estão integrados na interdependência econômica internacional, as cadeias dependem de importações múltiplas em vários aspectos, então o que ele tem que fazer ações que ele quer fazer são ações pontuais em produtos específicos de mercados específicos. Então, eu acho que é isso que a gente vai assistir, e o que o Brasil deveria fazer é se comportar bem e lutar sempre por um acesso privilegiado ao mercado americano, que é o que todos os países do mundo fazem desde o início desse século. Você acha que o que você chamou de o Brasil se comportar bem significa, em alguma medida, não sinalizar um alinhamento mais próximo com a China, como, por exemplo, é observado por alguns analistas de mercado, de que Lula, sim, daria sinais de mais proximidade com a China, enquanto tenderia a virar as costas aos Estados Unidos? Isso, na sua leitura, é não se comportar bem? Sob que tipo de penalidade? O termo que eu usei não é bom, porque parece que nós estamos sendo tutelados por alguém, né? Se comportar bem. O big stick americano mandar a gente fazer alguma coisa. Longe disso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil é um país que tem tradição de relações não excludentes. O mundo hoje se apresenta muito diferente do que ele se apresentava há 10 ou 15 anos atrás. Existe realmente uma espécie muito parecido com uma pós-Guerra Fria, um neo-Guerra Fria, e o Brasil não deveria ter interesse nenhum em se alinhar a um ou outro. Perfeito. A ideia de relações não excludentes faz parte da tradição e da competência da política externa e comercial brasileira no século XX inteiro. Então, é isso que eu estou falando. Se comportar bem deveria seguir princípios muito, muito básicos da nossa relação com o mundo, que são relações não excludentes. Relações com a China são importantes, fundamentais, tem que manter, etc. Relações com os Estados Unidos, tão importantes quanto. O Brasil esqueceu dos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Ele faz questão de se manifestar como um país que tem relações cordiais, mas não se esforça em nenhuma das agendas com os americanos, que é muito ruim. Aliás, pelo contrário, ele tem se esforçado em mostrar que ele faz parte de um outro tipo de alinhamento com países que, ao meu ver, modestamente, são países estranhos à nossa tradição democrática, de país americano, das tradições ocidentais, judaico-cristãs, que são as potências ocidentais, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, e até relações cordiais com países de todo o mundo, como China e Índia. E Rússia. Não é isso que o Brasil vem fazendo nos últimos 2 anos e nem nos últimos 20 anos. Então é nesse ponto que eu acho que a gente perde ao optar por uma cesta só, os ovos em uma cesta só. Muito obrigada, Christian. Importantíssimo ouvi-lo neste que é um dos últimos programas de 2024. O Christian Lobauer, que é cientista político, sempre esteve aqui conosco ao longo dos últimos anos e a gente agradece a sua presença. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Prazer estar no seu programa. Sucesso para vocês no ano que vem e sorte para todos nós. Igualmente. Até a próxima. O Conselho Nacional de Trânsito publicou na última semana uma normativa com as regras para o registro e circulação de máquinas agrícolas em rodovias. A medida, que era uma demanda do setor produtivo, traz maior segurança jurídica. A partir de 2025, máquinas agrícolas que forem transitar em vias públicas deverão ser
registradas. Para a circulação destas máquinas, o registro deverá ser feito no sistema do Ministério da Agricultura. Ele dispensa licenciamento e emplacamento e não possui custo, não possui ônus. Os condutores deverão estar devidamente habilitados e com uma identificação no chassi ou na estrutura da máquina agrícola. O CONTRAN prevê também uma série de regras para o momento em que a máquina agrícola estiver se deslocando nas rodovias. O trator, por exemplo, deverá ter largura de até 3,20 metros. Os limites da máquina não deverão invadir a outra faixa. Trânsito do amanhecer ao pôr do sol, desde que exista uma condição favorável de visibilidade. O limite máximo de circulação dessas máquinas deverá ser de 40 quilômetros, com distância de outros veículos de 50 metros. O pisca-alerta ficará acionado e será necessário o uso de uma placa sinalizando a mensagem "Máquinas adiante". Elisângela Pereira Lopes é assessora técnica da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA e está conosco para responder as principais dúvidas sobre este assunto. Elisângela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Kellen. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui hoje. Elisângela, obrigada a você e diga pra gente como que a nossa audiência que hoje nos assiste está vendo aqui que tem uma nova regra para transitar com máquina agrícola a partir de 2025. Qual a primeira providência a tomar? A primeira providência a ser tomada está relacionada com o uso ou não dessas máquinas agrícolas nas vias públicas. Se o produtor rural utiliza essa máquina apenas dentro da sua propriedade, não há necessidade de fazer o registro, o renagro, e tampouco de circular nas vias. Porém, se ele faz o uso das estradas para a movimentação dessas máquinas, é necessário ter como providência a emissão do renagro. Muito bem. E aonde a gente emite esse renagro? Simples, Kelly. Basta acessar e nós temos nas plataformas disponíveis, tanto no iOS como nas duas plataformas, tanto para quem usa Android ou iPhone. Exatamente. Tanto para quem usa Android ou iPhone, o sistema, que é o Ideagro. Então, basta ele baixar esse sistema e fazer o registro. Ele instala o app no seu celular, insere as suas informações pessoais e os seus documentos e solicita esse registro que é feito junto ao Ministério da Agricultura. E aí ele vai receber já no próprio aplicativo um material e aí se ele for parado por uma fiscalização, ele mostra o celular? Não, veja bem. Primeiro ele faz o registro de maneira que ele possa circular nessas estradas. A partir daí, da emissão do registro, ele vai ter de seguir todas essas determinações que já foram colocadas aqui em tela anteriormente, mas, além disso, ele tem de também fazer um termo de responsabilidade para o trânsito dessas máquinas especiais. Isso também é feito dentro do aplicativo, dentro do Ideagro. É lá que ele vai pedir essa permissão. Mas, para isso, ele precisa atender algumas regras. Por exemplo, ele tem que ter todos os equipamentos de segurança, só é permitido que a máquina transite com um tamanho de até 3,20 metros, enfim. Aí ele faz essa solicitação junto ao aplicativo, junto ao Ministério da Agricultura. Ele vai fornecer qual o percurso que ele vai percorrer, também o horário que ele vai percorrer, quantas vezes ele vai ter de usar esse percurso, vai fornecer também um contato do responsável por essa máquina. Enfim, aí a partir disso, há uma liberação pelo Ministério da Agricultura e ele vai poder circular para aquele percurso que ele indicou previamente. Vamos a perguntas da audiência. A pergunta do Fábio Neves Fernandes, ele diz: o que preciso fazer para transitar com máquinas agrícolas nas rodovias? Você já deu aqui metade do caminho ou muito mais do que isso. Elisângela, a última pergunta é: muitas vezes esses órgãos públicos, a exemplo do Ministério da Agricultura, que é onde vai ficar essa liderança da questão do renagro, eles não têm capacidade para atender tantas demandas ao mesmo tempo. Objetivamente, se eu entrei com o pedido no Ideagro, que é o aplicativo do renagro, mas o Ministério não me respondeu, eu estou impedido de circular com a minha máquina? Porque eu vou depender de um órgão público para essa liberação? O aplicativo do Ideagro, ele tem funcionado muito bem, tá? É uma plataforma simples, amigável.
Então, é super intuitivo, você coloca as informações e ali o objetivo já é imediatamente fazer essa liberação, desde que o produtor coloque todas as informações necessárias, se fazer essa liberação para que o produtor ele possa circular sem nenhuma intercorrência. Claro. O que tem acontecido hoje, né, é que não há uma comunicação muito clara com a Polícia Rodoviária Federal, e daí o produtor circula com essas máquinas e, por vezes, eles são multados, tem a máquina apreendida. Então, essa resolução, ela vem nesse sentido, de impedir que haja esses transtornos que estão acontecendo. É um ganho para o produtor rural, uma vez que agora ele terá ali todo o histórico da origem, do destino, o horário que ele vai percorrer, lembrando que esse horário tem que ser durante a luz do dia, não pode ter nenhuma interferência, como uma neblina, chuva, enfim. E aí ele vai poder circular sem precisar de tirar o AET, que é uma solicitação mais complexa, né? É tudo muito simplificado. O intuito é que, de imediato, ele possa circular com suas máquinas. Muito bem, então essa é uma pergunta que está respondida. O intuito é que de imediato essa resposta online já apareça. Pergunta na tela, Rogério Contini quer saber onde consigo tirar a licença para trafegar com tratores na pista. Você respondeu, é nesse aplicativo Ideagro que baixa nas lojas digitais para todos os modelos de telefone. Esse registro, essa licença, estará no celular ou a gente vai receber alguma documentação impressa em casa? Exatamente, no celular. Apresenta o celular para o fiscalizador, para a Polícia Rodoviária Federal, e daí você ele vai verificar, né? Isso vai acontecer numa batida policial, tá? Nem necessariamente todas as vezes que ele estiver circulando, mas parou a fiscalização, ele está lá com a documentação, apresenta na tela do celular, ele pode fazer um print, apresentar na tela do celular e mostrar para a polícia que irá liberar, desde que esteja cumprindo com todos os pré-requisitos colocados aí no regulamento. Última pergunta. 1º de janeiro de 2025 é a data que passa a ser cobrado nas rodovias do país a licença obrigatória desse Renagro? Exatamente, é o que está previsto na resolução de 1º de janeiro, já se inicia. Lembrando que antes não havia nenhum regulamento que colocava o produtor numa situação complicada, então muitos produtores reclamaram, principalmente do Sul e do Sudeste. Então, a partir de é óbvio que é uma resolução que ainda depende de uma regulamentação, principalmente relacionado a isso, mas as conversas com os órgãos reguladores, Senatran, Contran, isso fica bem claro que vai ter um período de experiência. Elisângela, última pergunta. Nesse período de experiência, ninguém poderá ser multado ou sim, alguém poderá ser multado se não estiver com essa licença? Durante o período de experiência, sempre é feita uma política de educação. Então, ali vai ter uma instrução da Polícia Rodoviária Federal, dizendo, olha, você precisa tirar essa licença prévia para circular. Então, esse período vai ser de adaptação até que, de fato, todos estejam cientes aí dessa necessidade. E também, veja bem, essa questão do termo de responsabilidade de trânsito para essas máquinas especiais ainda vai ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura, tá? Foi feita a regulação, depois vem o regulamento. Okay. E daí haverá um tempo para que se repasse isso ao produtor rural. Então, é um período educativo. Depois, sim, que vem as penalidades. E as penalidades, elas incluem desde uma multa até a retenção do veículo, caso o produtor não esteja seguindo aí o que está previsto na resolução. Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA. Obrigada pela sua presença. Até a próxima. A pressão dos estados para aumentar a arrecadação está no radar do agro também pelo impacto que isso gera, claro. Um levantamento feito aqui pelo Hora H do Agro revelou que a perda de benefício fiscal no setor está em discussão em pelo menos 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, um decreto publicado pelo governo neste ano previa o aumento de impostos para o agro, com elevação para alguns produtos, como, por exemplo, defensivos agrícolas. Mas, segundo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, há um compromisso do governo gaúcho de revogar essa alta de impostos até o fim do ano. Vamos conferir. O governador do estado, à época, em virtude de uma série de mudanças que tinham acontecido no cenário brasileiro, inclusive, ele propôs ou aumentar a alíquota de ICMS de 17% para 19,5%,
ou retirar os incentivos fiscais de boa parte da economia gaúcha. A Farsul, desde o primeiro dia, foi contra os dois modelos que o governador propôs. Ele chamava de plano A e plano B. Nós éramos contra o plano A e nós éramos contra o plano B. O governador seguiu marcha aos seus projetos e nesse debate muito intenso que aconteceu entre não só apenas a Farsul, mas as demais federações empresariais, houve um debate muito forte e o governador terminou cedendo, e inteligentemente cedendo. E hoje nós vemos que foi uma decisão acertada, porque a arrecadação ela aumentou conforme era a nossa expectativa. Só que ele retirou quase todos os projetos e alguns faltaram. E aqueles do agro pegavam os dos defensivos agrícolas, que passariam a ser tributados a partir agora de janeiro, e também hortifruti, flores e plantas, que são produtos menores, né, evidentemente, mas também igualmente importantes. E nós perdemos um pouco a atração dessa discussão por conta das enchentes, mas retomado o tema, ele foi se desenvolvendo naturalmente e o governador do estado ele anunciou que vai retirar todos esses projetos, vai revogar esses decretos que mexiam nos incentivos fiscais. E ele fez isso, inclusive, pessoalmente, ele ligou para o presidente Gedeão para comunicar, afinal de contas, nós vínhamos cobrando e pressionando, e o governador, então, já comunicou. Não foi publicado ainda no Diário Oficial, será até o final do ano, mas nós temos o compromisso do governo, que já anunciou, inclusive publicamente, que revogará e manterá o agro com o mesmo nível de tributação que tinha antes. Em São Paulo, os benefícios fiscais de uma série de produtos do agro terminariam agora no fim do ano. A Federação da Agricultura do Estado revela que o governo paulista já renovou os incentivos para alguns produtos. Vamos conferir. Fazem 4 meses que a gente está discutindo, conversando e levamos vários ofícios ao governador Tarcísio de Freitas para que renovasse todo o processo do ICMS. Nós teríamos aí uma grande dificuldade com o aumento do custo de produção, principalmente para o pequeno e médio produtor, mas engloba toda a cadeia produtiva, um custo adicional em torno de 6% a 7%. E ocorreria uma inflação dos alimentos para a nossa sociedade, passando para 14%. E esses foram os diálogos que nós levamos ao governador. O governador pediu para que nós conversássemos com o secretário da Fazenda e trabalhamos toda a cadeia produtiva. O governador encaminhou à Assembleia Legislativa que cabe a ela, institucionalmente, aprovar os impostos que o Executivo solicita. Esse é um ponto importante e todos os produtos da cesta básica, como também do leite cru, como também do amendoim, da borracha, da carne, foi restabelecida e será mantida todo o processo até dezembro de 2025. A Federação da Agricultura de São Paulo disse ao Hora H do Agro que ainda havia produtos agrícolas pendentes de renovação de benefícios fiscais pelo governo do estado, como, por exemplo, o suco de laranja. Já outros produtos tiveram uma redução de alíquota, mas não isenção. A federação classifica que o atendimento das demandas pelo governo ocorreu de forma parcial até o momento. E agora eu tenho um recado para você. Produtores de cana e usinas, chegou a hora de elevar a rentabilidade do canavial ao máximo. Hyper é o poderoso maturador de cana da Yara, que transforma a energia de crescimento em sacarose de maneira rápida, flexível e eficaz. Essa é a solução-chave para extrair o máximo potencial produtivo dos canaviais. Com flexibilidade de uso, o Hyper pode ser usado no início, no meio e no fim de safra, com o maior período de colheita útil. Assim, você define o melhor momento para colher, atingindo o máximo TAH. Tudo isso resulta na tão buscada produtividade, com ganhos expressivos de ATR a partir de 14 a 45 dias. Eleve a sua rentabilidade ao máximo com Hyper da Yara. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre Hyper. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.